Olá pessoal, tudo bem? Muito prazer, meu nome é Lucas Ribeiro, eu sou doutorando do programa de pós-graduação em administração aqui da Uninove e vim trazer para vocês um trabalho do meu mestrado também aqui na casa, onde eu falei sobre autoria na ciência da administração. Então a proposta desse vídeo é falar como funciona a autoria na ciência da administração e para iniciar, acho que é bacana contar um pouco a história desse trabalho, o que motivou a construir esse trabalho. Primeiramente, a gente foi observar por que existem muitos autores num artigo científico, em pesquisas científicas, e a que se deve a posição desses autores no artigo, que levam muitas vezes a reconhecimento na carreira acadêmica e outros fatores aí bastante importantes para determinar o que vai ser a carreira desse professor pesquisador ao longo da vida dele. Esse trabalho ele foi também apresentado no Academy of Management, que é o maior congresso em administração do mundo. A gente apresentou esse trabalho nos Estados Unidos, em Atlanta, no ano passado, e quero propor para vocês aqui conhecer um pouquinho mais sobre autoria na ciência da administração. Então, algumas motivações que estabelecem a coautoria e eu acho que é bacana vocês conhecerem como se dá isso. Vocês vão ver aí na tela cheia que muitos foram os trabalhos de referência para a gente construir esse material aqui. Por exemplo, o incremento da qualidade do trabalho é um fator que num trabalho de Liu, Olivola e Kovacs, eles tratam bem isso, é um trabalho recente. Outros pontos importantes aqui, nos nossos professores, inclusive Serra e Ferreira, eles falam da pressão institucional e a busca de otimizar o potencial produtivo da pesquisa científica, né? Presentear um colega, a proximidade pessoal, cultural dos autores, enfim. Mas uma coisa que eu acho bastante importante frisar e mostrar para vocês é que esse trabalho ele também direciona a maneira como a administração atua com coautoria. Por que isso? Um exemplo bastante interessante. Nas ciências biológicas, a gente descobriu ao longo da pesquisa que existe um trabalho com mais de 300 autores, onde um dos autores é um macaco, que faz parte do programa de pesquisa, faz parte da pesquisa científica. Ele, por ter sido uma personagem importante no laboratório da pesquisa científica, ele foi incluído como coautor no trabalho. Então a gente notou que na ciência da administração isso não funcionaria muito bem, ou não funciona muito bem, e a nossa proposta foi exatamente discutir isso aqui. Então, alguma das motivações foram essas, mas para a gente entender então o que a gente foi propor. A gente propôs um modelo que trata basicamente de todos os programas de pós-graduação estrito sensu no estado de São Paulo, e aí a gente foi observar se a experiência do professor, ou seja, se o tempo de formação, os anos de formação dele como professor, influencia na coautoria ou na posição byline dele, que é o que a gente chama, que é a posição que ele se encontra no artigo científico, ali na pesquisa científica. Então a gente foi observar basicamente isso. A experiência influencia a coautoria, ou seja, quanto mais experiente, mais próximo do primeiro autor ele está ou mais próximo do último autor ele está? Qual é a referência disso? Se há referência nisso? E outras duas variáveis que a gente observou foi a liderança em grupo de pesquisa. Ele é líder de grupo de pesquisa? E se sim, isso influencia também na coautoria, na posição byline dele, na posição que ele está no artigo científico, e também a formação acadêmica. Seria esse professor formado em administração ou não? Então, essa foi uma outra pergunta que nós fizemos também. O bacana disso tudo é que para estudar esse modelo, nós estudamos uma amostra de 16 programas de pós-graduação em administração, todos eles no estado de São Paulo. Então, nós pegamos os 16 programas que têm o CAPES acima de 3, então são reconhecidos pelo MEC, atuam com programas de mestrado e doutorado, ou mestrado ou também doutorado em stricto sensu, obviamente. E a gente foi observar esses 16 programas de pós-graduação, observamos 329 professores desses programas e mais de 2.200 publicações referentes a esses professores. Uma coisa que chama bastante a atenção da gente aqui é que o programa da Uninove, por exemplo, o nosso PPGA aqui, nosso programa de administração, mestrado e doutorado, ele tem menos professores que, por exemplo, a FEA-USP e tem muito mais publicações se comparado a todos os outros professores e relacionalmente também mais publicações do que a própria FEA-USP. Então,
a gente nota que é um programa de bastante qualidade, de muita referência e muita publicação. Isso é bastante relevante para a nossa instituição e, obviamente, para a academia, porque significa que a gente produz muita ciência aqui na Uninove. Diante dessa amostra, esses são os programas que vocês podem observar aí em tela cheia, né? Todos os programas de mestrado e doutorado do estado de São Paulo, então vocês vão encontrar aí faculdades que vocês conhecem por nome, algumas que talvez não, mas todas elas oferecem um programa de mestrado e doutorado em administração, né? O que a gente foi observar então? Qual foi a nossa proposta? Nós fomos atrás de todos os Lattes, ou seja, todos os currículos da plataforma Lattes, de cada um dos 329 professores estudados que trabalham, atuam como pesquisadores nesses 16 programas de mestrado e doutorado em administração. A gente observou que mais dessas 2.200 publicações aí de todos esses professores, eles têm ali alguns muito compromisso com a proposta de como eles colocam o byline, como eles colocam a ordem da autoria, outros não muito, alguns a gente chama de outliers, né? São os pontos fora da curva que a gente acaba extraindo, né? Excluindo da nossa pesquisa porque de fato ou preencheram errado ou deixaram de preencher o Lattes, enfim. E aí a gente propôs então um modelinho para poder fazer essa análise dos dados. Então, de novo, vocês vão conseguir olhar aí em tela cheia que imaginando que o primeiro autor, ou seja, o autor que começa o byline, começa a posição byline da pesquisa, né, da autoria, o primeiro autor aqui a gente atribuiu uma nota 0 para ele, ou seja, quanto mais próximo do primeiro autor, mais perto do 0 esse autor estaria. O segundo autor, 0,33 aqui, ou enfim, a partir do momento que ele passa a ser segundo, terceiro, quarto e quinto, ele vai tendo uma nota mais distante do 0 e, obviamente, quanto mais perto do 1 significa que mais gestor ele seria na pesquisa científica. Então, voltando a uma coisa que é bastante importante, por que a gente propôs esse trabalho e por que 0 e 1, por que primeiro autor e último autor? A pesquisa que nós fizemos, né, o referencial teórico que a gente usou, ele determina basicamente o seguinte, ele cita ou sugere que o primeiro autor usualmente é o autor que de fato pratica a pesquisa, é o autor que vai atrás da pesquisa, que é o autor que bota a mão na massa, vamos dizer assim. Em contrapartida, o último autor, ele normalmente é o orientador da pesquisa, é o gestor da pesquisa. Então, casos que a gente tem um primeiro autor muito jovem, né? No meu caso, um autor de mestrado, normalmente eu sou o primeiro autor, quando o meu professor orientador vai ser o último autor do byline, dessa posição byline. Então, atribuindo esse modelo a todas as 2.248 publicações que nós fizemos, a gente propôs aqui uma forma de mencionar e dimensionar, melhor dizendo, a posição byline desses autores. Então, para isso a gente propôs aquelas 3 hipóteses que vocês viram e os resultados foram o seguinte: a experiência, ou seja, o tempo de doutor que esse professor tem, o quanto tempo de formado como doutor ele tem, determina a relação dele como mais gestor de um trabalho acadêmico, ou seja, quanto mais tempo de doutor, maior o tempo, mais longe ele está de ser o primeiro autor, mais perto do último autor, ou seja, mais gestor de pesquisa científica. A liderança em grupos de pesquisa não determina, foi uma hipótese que a gente rejeitou no trabalho, né, do ponto de vista quantitativo, a gente rejeitou, ele tem um beta bem baixinho ali, um beta 0,08, que significa que a relação dele com a liderança, ou seja, a relação da posição do professor pesquisador com liderança em grupo de pesquisa é muito pequena. Então a gente acabou rejeitando essa hipótese aqui. E por fim, a formação dele como administrador, seja como graduado em administração, mestre em administração ou doutor em administração, também tem pouca relevância e baixíssima referência ou relação entre ser pesquisador, ser mais gestor de pesquisa ou não. Então, basicamente, das 3 propostas de hipóteses que nós tivemos, a única que foi aceita no trabalho foi experiência, dizendo que quanto mais tempo de carreira como doutor ele tem, obviamente mais gestor ele será, de acordo com essa nossa pesquisa. Então, basicamente o que a gente veio propor com esse vídeo é mostrar para vocês como funciona a autoria na ciência da administração. Esse é um primeiro vídeo onde a gente fala
de autoria em administração, então especificamente na nossa área de ciências sociais aplicadas, e a gente propõe aí para um próximo vídeo falar sobre ética nas publicações, sobre a proposta de ser ou não ético, é ou não ética a maneira como se coloca autores num artigo científico, numa pesquisa científica. Tá legal? Então, espero que vocês tenham gostado. Essa foi a nossa pesquisa em coautoria em administração. Fica aqui um abraço e até mais.